Coisas estranhas. Hoje é dia 29. Eu tô criando conteúdo mais ou menos desde o dia 2, se eu não me engano. E de lá pra cá tem acontecido tanta coisa estranha. Por isso que eu falei no começo, coisas estranhas. Que às vezes eu fico me perguntando, sabe? Será que é uma forma de eu ser parado? Será que é uma mensagem pra eu parar? Eu fico teorizando na minha cabeça. Minha cabeça, ela funciona assim. Se eu não teorizar, as coisas pra mim perdem sentido, sabe? Então eu tenho que ficar teorizando. Só que há 2 dias atrás aconteceu uma coisa muito forte. Que não vem ao caso agora eu vim contar. Me fez ficar muito pensativo, sabe? Ontem eu tive uma conversa com uma amiga sobre... Considero até mais do que amiga, considero já da família. Aí eu fico muito pensativo, sabe assim? O que essas coisas estranhas que estão acontecendo querem me dizer? Sabe, tipo... Sei lá, eu imagino que seja como, sei lá, uma série, sabe, assim, que tem aquelas influências positivas, assim como tem as influências negativas. Porém, aí eu já entro numa outra teoria, que é a teoria não, né, que é o estudo do Kybalion, né, que são as 7 leis herméticas que regem o universo. A gente tem leis, e quando você começa a caminhar dentro dessas leis, ou quando você começa a compreender essas leis, a sua vida começa a funcionar de um jeito diferente. Enfim, entende? Teorias. Mas é isso. Eu só queria compartilhar enquanto eu almoço. Coisas positivas. Eu descobri que a minha ingestão diária, semanal, mensal e talvez anual de proteína estava extremamente baixa. Extremamente baixa. Tipo assim, muito baixa. Muito baixa. Eu estou no meu relacionamento mais ou menos há 6 anos. E eu saí da casa de meu pai tendo um padrão alimentar. Meu pai é cozinheiro, meu pai é chefe de cozinha. Meu pai trabalhou em restaurante, então ele comandava a cozinha, ele cozinha muito bem. E só que ele que fazia as coisas pra mim, não era eu que fazia as coisas, né? Não que, tipo, eu não sabia. Eu sabia fazer, na realidade não sabia fazer. Algumas coisas eu sabia. Mas meu pai, ele tinha prazer, ele tem prazer nisso. Assim como eu tenho prazer em arrumar a minha casa. Daí, quando eu vim morar sozinho, o Tauan, ele come algumas coisas. Frango, carne moída, linguiça às vezes, mas na maioria das vezes frango. Aí tem tipos de frango, tipo nuggets, como é o nome daquilo? Estrogonofe, enfim. Mas ele come menos do que eu. E já tem um outro ponto. Eu fazia ginástica olímpica, praticava ginástica olímpica, vôlei, fazia teatro, cantava na igreja. Então, tipo assim, a minha vida era muito ativa, O meu corpo, ele acompanhava um ritmo de alimentação que o meu pai mantinha ali nutricional para aquela rotina que eu tinha.
Só que quando eu me mudei pra casa, pra minha própria casa, eu mantive esse mesmo ritmo, tentei manter esse mesmo ritmo, só que a minha ingesta tava muito lá embaixo. E cara, como isso assim mexe, né, com o nosso organismo, e quando você tem esse estalo assim de consciência, você fala, putz, olha ali, ó, tava ali esse tempo todo só, que nem a Desapite, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E quando você começa a olhar, você dá à luz, né, o estado de consciência ali, você consegue começar a modular e você começa a ver os benefícios. E esse é um dos benefícios que eu observei ao longo desde o dia 2 de janeiro, que eu decidi fazer uma diferença na minha vida. Então também não foi só coisas estranhas. Teve as coisas positivas, estão tendo as coisas positivas. E é aquilo, né? Isso é consciência. É o lance das leis herméticas não, né? Leis herméticas, né? Eu tô trazendo consciência para minha vida, eu recebo consciência lá de cima. Então, é a consciência de voltar a cuidar do meu corpo de uma forma não somente funcional, né, mas nutricional também, foi uma das coisas que tem melhorado aí os meus dias. Enfim, é isso. Deixa eu terminar meu almoço aqui porque eu tenho que continuar trabalhando.